conveniente você falar, tá? Fica à vontade. Um, dois, três, testando. Um, dois, três, testando. 1, 2, 3, testando. A altura aqui tá boa? Vamos lá. 3, 2, 1, gravando. Olá, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do VascularCast, com o propósito de trazer conhecimento, de compartilhar atualidades de assuntos que são relevantes para a saúde da mulher, do ser humano. E hoje nós temos o ilustre convidado, meu amigo, excelente neurocirurgião, neurologista, Dr. Keller Alves, que vai abordar com a gente vários aspectos da doença neurológica, a importância e também diagnóstico e abordagem terapêutica, e vai explicar para vocês um passo a passo do que é mais comum no consultório do neuro. Keller, agradeço seu convite de estar aqui com a gente, ter aceitado a nossa indicação de estar aqui no VascularCast. Eu queria que você apresentasse um pouquinho, falasse para a gente como que é sua história, para as pessoas que estão nos assistindo, e conhecer melhor o Dr. Keller Alves. Ok, bem, obrigado, Eric, pelo convite e pela amizade. Eu sou Keller Alves, tenho exatamente, me formei em 1993, então agora em julho vou fazer 32 anos de formado. É uma longa jornada. A minha jornada, como você disse, é a formação em neurocirurgia, mas também faço muita neurologia, especialmente a neurologia cognitiva, que é hoje a minha área de maior intensidade de atuação em relação às doenças neurodegenerativas, aos transtornos de aprendizado, principalmente TDAH e cefaleias. São as 3 áreas em que eu mais atuo. Esses temas, Keller, são temas bem frequentes no consultório, e às vezes a gente atende também no consultório da cirurgia vascular um paciente que tem uma doença inflamatória, que é o lipedema, e ele tem associado algumas doenças neurológicas, como o TDAH, a ansiedade e a depressão. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o TDAH, qual a importância de você fazer um diagnóstico, de fazer um tratamento com um especialista, que é o neuro, abordar esse tópico aí para a gente. Ok. Bem, o TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, esse nome já confunde um pouco, porque na verdade você pode ter o paciente que é o tipo combinado, aí o nome vai estar todo o nome, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. O tipo hiperativo, que só tem a hiperatividade, é mais comum em meninos, sexo masculino e principalmente de menor idade, e o tipo desatento, que é o mais comum nas meninas. E muitas vezes demora mais a ser diagnosticada. As meninas às vezes vão até umas séries mais avançadas na escola antes de serem diagnosticadas. Pode acontecer com o menino também. E um dos grandes problemas é esse, que se você demora o diagnóstico, você causa muito prejuízo na vida da criança. Esse prejuízo vem tanto do ponto de vista emocional, que a criança começa a ter uma queda da autoestima, um quadro de ansiedade secundário ao déficit de atenção, e até do ponto de vista escolar, né? Começa a ter prejuízos e notas ruins, e isso vai se prolongando e se estendendo e ficando cada vez mais difícil. Então, quanto mais cedo nós pudermos fazer o diagnóstico, melhor para a vida da pessoa. Um outro fato interessante é que os últimos estudos mostram que um paciente bem tratado para o TDAH com medicamentos de uso contínuo por longo período tem menos chance de ter o TDAH na vida adulta. Isso faz toda a diferença. Então, nós sabemos que entre 40% e 50% dos pacientes com transtorno do déficit de atenção vão ter esse déficit de atenção também na vida adulta. Mas, se nós tratamos o paciente adequadamente, um diagnóstico precoce e um tratamento contínuo, esse número pode baixar muito. Então, além de melhorar a qualidade de vida, nós evitamos a persistência do transtorno na vida adulta, o que faz todo sentido, né? A grande dificuldade é que é um diagnóstico dimensional, então não existe um marcador biológico para o diagnóstico do TDAH. Exige principalmente, o diagnóstico é principalmente clínico e exige, portanto, a experiência, o know-how do médico que faz esse diagnóstico. Daí grande parte dos problemas de erros de diagnóstico, tanto para menos, onde os pacientes não são diagnosticados adequadamente a seu devido tempo, quanto para mais. Por vezes, pacientes sem TDAH são taxados de portadores
do transtorno, que também não é correto, né? Você mencionou que é importante o diagnóstico precoce, mas caso esse paciente tenha esse diagnóstico numa fase adulta, você observa a associação desse paciente com TDAH com outras doenças neurológicas, como um quadro de ansiedade e doenças inflamatórias, como síndrome do intestino irritável, às vezes ele pode ter um acúmulo também de gordura, sobrepeso, até mesmo gordura nos membros inferiores, que é o lipedema. Você vê alguma relação em relação a isso? Não, acho que com o TDAH, o uma coisa é certa, o TDAH é muito comum, como os outros transtornos mentais, virem comorbidade. Então, a comorbidade entre TDAH, ansiedade, depressão, claramente existe. 40% dos pacientes portadores de TDAH vão ter algum outro transtorno mental, seja ansiedade, depressão, transtornos de personalidade, o transtorno obsessivo desafiador, o positivo desafiador na criança e assim por diante. Mas com a inflamação, não há nenhum estudo comprovando. Ao contrário da ansiedade e principalmente da depressão, especialmente a depressão bipolar. Depressão bipolar claramente tem fatores inflamatórios como os grandes fatores causadores. Claro que, como doenças multifatoriais, a genética, por exemplo, no paciente bipolar é extremamente importante, na ansiedade também. Então, são doenças multifatoriais, mas especialmente do TDAH, eu realmente não tenho conhecimento de uma literatura que mostre isso. Porém, nos outros transtornos, principalmente os transtornos mentais, ansiedade, depressão, etc., é seguramente um fator de risco bastante grande. Quando você fala que são doenças multifatoriais e principalmente em relação à inflamação, onde é observado na ansiedade e na depressão, a orientação para esse paciente que chega no seu consultório, que você tem um diagnóstico de ansiedade, a abordagem desse paciente, você tem a preocupação de também fazer uma abordagem multidisciplinar, de fazer um processo de incentivo com dieta anti-inflamatória, com atividade física, de ver uma abordagem ampla desse paciente, que, digamos assim, um paciente que tem um componente inflamatório, às vezes ele pode ter outra doença inflamatória associada. E a ansiedade, ela, até que ponto a ansiedade, ela pode atrapalhar o tratamento de outras patologias? Por exemplo, o paciente está no sobrepeso, quer perder peso, mas existe uma ansiedade, às vezes, para perder esse peso rápido. Queria que você abordasse um pouquinho a respeito da abordagem do paciente com ansiedade. Falando de um ponto de vista mais direto, eu acho que, como doença multifatorial, a ansiedade exige uma abordagem também multifatorial. Em linhas gerais, eu diria que algumas coisas são muito importantes. Acho, se a ansiedade chega a ponto de fechar um diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizado, síndrome do pânico, fobias, alguma coisa nesse sentido, para mim o medicamento, na maioria das vezes, é um fator muito importante, porque até para o paciente executar as outras estratégias, ele já medicado, é muito mais fácil ele aderir. Por exemplo, uma estratégia extremamente importante que é a terapia com psicólogo, principalmente a terapia cognitivo-comportamental, que é a que tem mais evidências de que funciona do ponto de vista científico, né? Então, a gente indica a terapia cognitivo-comportamental. Mas se o paciente está ansioso, é difícil ele aceitar a terapia e conseguir se desenvolver bem com o psicólogo. Agora, tirando essas duas estratégias, eu acho que muito importante e que é importante a tal ponto que é também a maior causa, na meu ver, para prevenção das doenças crônicas, e aí vem todas elas. Então, é interessante que a gente está falando de prevenção de doença inflamatória dentro da angiologia, da cirurgia vascular, podemos falar de prevenção para a ansiedade e vamos cair na prevenção de todas as doenças crônicas. Então, se você fala de prevenir inflamação, você vai estar prevenindo as três grandes causas de morte modernas, né? Se você não morrer quando jovem de acidente, de uma doença rara, você vai morrer de três coisas, os três cavaleiros da morte, né? O câncer, a doença neurodegenerativa ou a doença cardiovascular, tanto infarto, AVCs, esse tipo de coisa. E a inflamação está entre as causas disso tudo. Então, ó, eu acho que a abordagem é sempre um conjunto de 6 fatores. Para mim, são 6 coisas que devem ser implementadas na vida de todos nós, tá? Porque
De uma a outra você vai estar mais próximo. Ou então você já tem fatores de doenças inflamatórias, mesmo antes de atingir uma meia-idade, onde você vai ter que prevenir mais isso. Primeiro é o que eu chamo de santíssima trindade da saúde, que é sono, exercício, alimentação. Perfeito. Os outros 6 são equilíbrio emocional, muito difícil de atingir, mas acho que a gente não pode nunca deixar de buscar. Relacionamentos, então acho que a coisa relacional, o estudo de Harvard sobre felicidade está aí para comprovar que a única coisa efetivamente promotora de felicidade são as relações sociais, família, amigos, os bons relacionamentos. Então isso é de extrema importância para a saúde, consequentemente tem ação anti-inflamatória em última análise. E finalmente você tem um propósito, você tem uma vida com objetivos e com metas, porque sem isso também a motivação vai lá para baixo. Considerando-se os transtornos mentais, é só olhar o relacionamento e o equilíbrio emocional vai te dar serotonina, vai dar ocitocina, que são os neurotransmissores da calma, da tranquilidade. Já o propósito, as metas, os objetivos vão te dar dopamina, que é o neurotransmissor da motivação, da energia, junto com a noradrenalina, né? Então, acho que esses 6 pontos são os fatores cruciais para a saúde que a gente deveria buscar. E acho que esse é um dos erros que a gente comete hoje. A gente fica muito, como médicos, ficamos muito comprometidos com cuidar da doença. E cuidar da doença é mais difícil e nem sempre possível. E quando possível, se a gente faz só isso, nós vamos ter resultados sempre inferiores do que se a gente olhar essa abordagem mais complexa e olhar principalmente esses 6 fatores, sendo que, para mim, a Santíssima Trindade da Saúde, sono, exercício e alimentação, é o que vem primeiro, é o que todo mundo devia estar fazendo todos os dias das nossas vidas. Você observa que essa santíssima trindade, igual você mencionou, que é o sono, a alimentação e o exercício, há uma interação muito forte. A partir do momento que você tem uma dieta equilibrada, uma dieta balanceada e você pratica atividade física, a qualidade do seu sono melhora. Você observa isso em seus pacientes, por exemplo, o paciente que pratica mais atividade física, eu queria que você desse uma dica, por exemplo, se teria algum tipo de atividade física que seria melhor para o paciente fazer uma prevenção de uma doença neurológica. Por exemplo, é melhor que ele faça uma atividade aeróbica, é melhor que ele faça musculação. Porque a dieta, a gente sabe que vai ter o papel muito importante do nutricionista, do endócrino, do nutrólogo, mas a atividade física em relação à prevenção de doenças neurológicas e melhorar a qualidade do sono. Ok. Então, a questão é, para falar a verdade, já não gosto quando a gente fala atividade física. Porque, para mim, existe um grande desserviço que a medicina presta à sociedade quando fala para o paciente que precisa praticar atividade física. E, na maioria das vezes, isso vai gerar um paciente que faz uma caminhada observando os passarinhos, sem efeito nenhum, como exercício físico, ou 2 vezes por semana faz hidroginástica, que eu acho a maior lástima que pode existir orientar um paciente a fazer hidroginástica. Eu nunca vi alguém melhorar nada fazendo hidroginástica. É claro, isso é a única coisa que o velhinho de 80 anos, com fratura de quadril, que nem se movimenta mais, pode fazer, ok. Mas todas as outras pessoas deveriam fazer muito mais que isso. Certo. Explico por quê. Nós não temos como. Precisamos sempre olhar 3 níveis da estruturação da atividade física. O primeiro nível, que é o básico, significa flexibilidade, equilíbrio e coordenação. Essas 3 coisas vão te dar mobilidade. E você vai arriscar muito se começar as 2 outras sem ter essa. E é isso uma das grandes causas de um monte de coisas que acontece com o idoso. Os desequilíbrios causando as quedas, a falta de flexibilidade, de mobilidade, gerando os desequilíbrios posturais que vão gerar artrose. Então, você não tem artrose do quadril e do joelho por acaso. Você tem porque o corpo está desequilibrado. Pensa no corpo como um carro. No carro, o que vai acontecer? Se o carro está desbalanceado, uma roda e um pneu vão ficar mais desgastados que o outro. Então, se o seu equilíbrio está errado, se você não tem flexibilidade, vai gerar artrose. Artrose de quadril, artrose de joelho, artrose de ombro. Então, sem essa primeira etapa, que são os exercícios para gerar estabilidade, você nem pode começar as outras 2. Então, todos nós devemos estar fazendo um exercício para estabilidade. Qual seria? O mais simples, Pilates.
Pilates. No mínimo 2, mas eu acredito que mais vezes por semana seria melhor. Pode ser yoga, pode ser dança, pode ser luta. Qualquer exercício que vai se focar principalmente, como eu falei, flexibilidade, equilíbrio, coordenação motora e resistência muscular. Só depois disso implantado é que você vai começar o exercício na academia ou pode ser em casa também, mas com pesos. Porque aí nós vamos no segundo ponto, que é o exercício de hipertrofia muscular e força. A gente perde cerca de 1 a 2% da força, da massa muscular a partir dos 40 anos. Então, se você colocar 2%, dos 40 aos 80, você vai ter perdido 80% da sua massa muscular. Não surpreende que o velhinho de 80 já não levanta sozinho e aí tem um risco de queda muito maior, já não carrega as compras, já não coloca a mala em cima, se estiver viajando. É extremamente... a repercussão do ponto de vista da qualidade de vida e da independência é muito grande, né? E a força muscular é o dobro disso. Então, a força, quer dizer, não depende só de músculo, depende do tipo de músculo, do tipo de fibra muscular. As fibras do tipo 2, que são as fibras relacionadas à força, são perdidas muito mais intensas e rapidamente. E aí não é atividade da vida diária. Eu já trabalho muito em casa, algumas mulheres falam isso, ou homens também. Ou então, só a hidroginástica, isso não vai dar fibra tipo 2. Então, vai perder a força. E a força é necessária quando você também vai prevenir uma queda, porque é uma coisa rápida, que exige a reação rápida. Com a fibra lenta, fibra do tipo 1, que são as fibras para uso prolongado, você não vai ter esse tipo de reação adequada. Então, o segundo ponto é esse: colocar massa muscular e gerar força muscular. Isso na academia. Aí o número de vezes por semana vai depender do tempo disponível e do treinamento da pessoa, mas vai variar entre 2 e 4 vezes por semana. Para você ter ideia, a única coisa que gera mais sobrevida em relação de quem treina ou não treina é a capacidade cardiorrespiratória. Já falarei sobre ela. Se você está nos 25% inferiores da sua idade em relação à massa muscular, comparado com os 25% superiores, o seu risco de morte por todas as causas é 3 vezes maior. 3 vezes maior. Então, é altamente protetor para o all-cause mortality, né? Para a ACM, que a gente diz. Então, é muito importante gerar essa massa muscular e a força muscular. Só no terceiro momento, depois de você já ter resgatado uma massa muscular adequada, ter feito todo o exercício de mobilidade e equilíbrio, coordenação, é que você vai poder entrar no cardiorrespiratório, que é tão importante quanto. Primeiro porque tem uma poderosa ação anti-inflamatória e antioxidante. Isso é um fator de proteção para todas as doenças inflamatórias. Também é fator de proteção para câncer. Também é fator de proteção para as doenças, para os transtornos mentais, diminui a ansiedade, como também a musculação diminui, né? Uhum. Aí nós vamos ter que olhar uma métrica chamada de VO2 max. VO2 max é a quantidade de oxigênio que a gente consegue extrair por minuto em ml numa atividade qualquer, não precisa ser atividade física. Então, cada pessoa tem um VO2 max, que tem a capacidade cardiorrespiratória máxima que ela tem. Então, o que acontece? Você precisa, para executar as atividades da vida diária, com independência, sem precisar de oxigênio, vamos dizer assim, de 18 ml por minuto de oxigênio por quilo. Então, um idoso que está a menos que isso no seu VO2 max, ele já não levanta sozinho. Ele não consegue andar sozinho, só com alguém apoiando. Vai ficar com falta de ar, vai ficar cansado. Para você correr, para fazer um trekking, uma coisa que eu gosto muito, você precisa de 30 ml. E você vai perder essa capacidade cerca de 10% ao ano. Então, vamos supor que eu esteja hoje com 50 anos e eu tenha um VO2 max de 30. Quando eu chegar aos 90, se eu chegar, eu vou estar totalmente dependente de apoio e de ajuda. Não vou conseguir fazer tudo que eu quero. Você pode não colocar, mas eu não gosto de trekking, não gosto de corrida, mas você vai querer cuidar dos netos, você vai querer andar sozinho, você vai querer entrar numa piscina. Então, o que é o problema? Você tem que ter um VO2 max de 40, 50, quando você tem 40, 50 anos de idade, para que você, mesmo perdendo, chegue aos 80, 90 com uma capacidade cardiorrespiratória que te permita viver independente, fazendo tudo que você quer, como se fosse na meia-idade ainda. E é possível fazer isso, tem que treinar. Se o paciente chega no seu consultório numa fase adulta e ele não conseguiu cumprir essas 3 etapas, Quem consegue, né? Quem consegue. Às vezes é difícil, às vezes tem barreiras na vida. Você teria um exercício físico para o paciente idoso
que já chegou lá no seu consultório e que você precisa que ele tenha uma adesão maior, que às vezes ele não vai conseguir fazer pilates, depois uma musculação e depois partir para uma terceira etapa. Algum exercício físico de uma forma mais generalista que você observa que os seus pacientes têm uma maior taxa de adesão? E conforme você falou, isso vai reduzir quadros de ansiedade, melhora quadro de depressão? Meu querido amigo Eric, não. Não. Não há resultado sem esforço. Certo. Não há resultado sem Não sofrimento. importa a Não há idade. resultado sem dedicação. Não importa a Então, não idade. importa a idade. Isso é para todo mundo. Você pode ter 80 anos, que eu vou te colocar primeiro para atingir equilíbrio, coordenação, flexibilidade. Depois vou te colocar para ganhar massa muscular. E depois vou te colocar na parte cardiovascular. Isso não é negociável. Não É, deveria ser negociável. é a sequência correta que tem que ser Tem que ser respeitada. respeitada e cumprida. A não Sim, ser que você queira viver uma vida miserável. sim, É claro, ninguém é obrigado. Mas sim. não há atalhos, como para quase nenhuma outra coisa, né? Então não há atalhos. Todo atalho, na maior parte das vezes, se não for em 100% das vezes, vai dar errado. Então, lamentavelmente, quanto mais a vida passa, mais dedicação a gente tem que ter. Talvez fosse um menino de 20 anos, a gente podia falar para ele fazer qualquer esporte e estaria ótimo. Mas a partir dos 40, se você não se dedicar a esses 3 tipos de atividade física ou de exercícios físicos escalonadamente, você vai estar perdendo de alguma forma. E vai estar aumentando seu risco nessas 3 doenças crônicas, principalmente, que não é nem o principal. O principal é a qualidade de vida hoje. Então, eu não vendo barato isso. Eu não consigo te dizer que um exercício único substituiria. Acho que é preciso. Agora, você pode montar isso de acordo com a tua preferência Sim, do que você gosta mais. sim. Qual aeróbico você gosta mais? Eu gosto de spinning, eu gosto de bike, eu gosto de corrida. E dentro da musculação, eu não gosto de fazer na academia, eu vou procurar um estúdio, mas não dá para abrir mão. Isso até porque, como eu falei, é a Santíssima Trindade. Se você abrir mão do seu sono, do exercício físico e em menor grau da alimentação, você está abrindo mão da sua qualidade de vida. A Sim. doença vai te pegar. Keller, em relação à questão da ansiedade e depressão, qual o impacto real que você observa no paciente que faz o exercício físico nessa sequência bem feito? Esse paciente, ele tem uma melhora mais rápida, ele reduz o uso de medicamentos que causam, digamos, o uso de medicação controlada. Você observa isso na prática, no seu dia a dia, no seu consultório? Eu acho que qualquer um pode observar isso. Porque os transtornos mentais, se você pegar a ansiedade e depressão, nós não temos, mesmo que você não tenha o diagnóstico de um transtorno de ansiedade ou de uma síndrome depressiva, você vai ter dias em que você está mais triste, vai ter dias que você está mais desanimado, você vai ter dias que você está mais ansioso, angustiado, preocupado com as coisas da vida. Eu desafio alguém a fazer uma sessão de exercício na academia, ficar 1 hora fazendo musculação e não sair de lá mais tranquilo, com mais motivação, menos triste ou mais alegre. Mais alegre Isso assim, serve para todas as para pessoas. todas as Se a pessoas. gente olhar em termos dos transtornos mentais em si, o efeito em termos de regulação dos neurotransmissores, então aumento de noradrenalina, de dopamina e de serotonina, é comparável ao efeito dos antidepressivos. Então é um imenso tamanho de efeito. E isso vale também para a atividade cardiorrespiratória, que também produz. A atividade é interessante que a atividade aeróbica, todo mundo que faz sabe disso, né? Que você começa e é extremamente desconfortável o começo. Antes do seu corpo entrar num equilíbrio, né? Antes de começar a conseguir retirar mais oxigênio e as mitocôndrias começarem a agir, você sente aquela falta de ar, aquele desconforto, você acha que não vai conseguir. Mas esse desconforto produz substâncias que são opostas às endorfinas, são chamadas dinorfinas. E elas são produzidas como se o corpo estivesse falando, isso aí está te matando, para. Né? Mas aí com a força de vontade e sabendo que é importante, você fala, não, eu vou continuar. Com o tempo do exercício você vai entrando em equilíbrio, melhora, você consegue terminar e quando termina, para contrapor-se a essas dinorfinas, o corpo vai produzir grande quantidade de endorfinas, que é o neurotransmissor do bem-estar. Né? Alguma Contra dica a dor. especial para o paciente melhorar a qualidade do seu sono? Ele está fazendo uma dieta correta, ele está fazendo o exercício físico, algo a mais que esse paciente pode melhorar a qualidade do sono? Queria que você falasse um pouquinho sobre o sono, por que que é importante a pessoa dormir bem, dormir e se teria assim um mínimo e um máximo
para que a pessoa tenha um sono ideal É. de tempo? Sim. Então vamos lá. Em relação a sono, primeiro, o que que é um bom sono? A primeira e mais importante coisa no sono é o tempo de sono. E é raríssimo pessoas que precisam de menos de 7 horas por noite. Então, 95% das pessoas estarão no intervalo entre 7 e 9 horas de sono de necessidade. Tá? Então, por exemplo, 2,5% vão precisar de mais de 9 horas, o que vai ser um desastre, porque quem consegue dormir mais de 9 horas no mundo moderno, e 2,5% vão dormir menos de 7. E aí, se a gente vê hoje em dia, se você pegar as estatísticas, é assim: pegando a população geral, um terço dorme bem, um terço tem insônia, que aí é outra coisa. Insônia é a dificuldade de pegar no sono e manter o sono. É uma doença, precisa ser tratada. Mas, então, um terço tem insônia, um terço dorme bem e um terço tem privação de sono autogerada. As pessoas dormem menos que deveriam deliberadamente, porque não se organizam, porque estão sempre atarefadas, porque não tem o que eu vou dizer agora, porque de como conseguir essa qualidade de sono, porque tem algumas. Eu costumo dividir isso na rotina matinal e na rotina noturna. Acho que se você conseguir ajustar essas duas rotinas, você vai melhorar o seu sono muito, porque a primeira coisa é a duração do sono, mas outras coisas são importantes. Por exemplo, a manter uma rotina de sono. Então, sempre deitar e acordar no mesmo horário, com pouca variação, mesmo no final de semana, o ideal é que você varie no máximo 1 hora do horário que vai dormir e do horário que acorda. Tá? Porque essa regularidade é extremamente importante para se chamar de qualidade de sono. Outra coisa muito importante é porque tem muita gente que acha que dorme bem, mas o sono ele tem 3 fases. Tem o sono leve, o sono profundo e o sono REM. O sono leve, a gente logo entra nele. É um sono fácil de entrar. Você pode ficar nele, às vezes, a noite inteira com pequenos intervalos de sono profundo e sono REM. Vai ser um sono péssimo. Então, o sono, por exemplo, induzido pelo álcool ou por qualquer outro sedativo, vai ser o sono muito leve. Por isso que é comum, depois de ingestão alcoólica, a pessoa passar uma noite incomodada, acordando toda hora. E isso é porque teve um sono leve, entrecortado, não repousante. Porque os 2 outros estágios do sono, o sono profundo e o sono REM, são muito importantes para a qualidade de vida. No sono profundo, nós temos, primeiro, a consolidação das memórias. Então, se você é um estudante um, é, ou alguém que está fazendo um curso, etc., uma coisa que precisa aprender um conteúdo, se ele não tiver sono profundo, ele aprendeu, mas não fixou. No outro dia, ele já esqueceu tudo. Então, para isso, precisa de sono profundo. O sono profundo também, e talvez mais ainda, importante para a saúde física. É durante o sono profundo, por exemplo, falando na minha área, que nós temos a maior produção de GH, né? E aí, antes de falar do sistema linfático, é a maior produção de GH, então a reparação de todos os tecidos, ósseos, articulares, crescimento muscular, é feita durante o sono profundo. E especialmente para a neuro, a gente tem tem um sistema de limpeza do cérebro chamado sistema linfático. Esse sistema é um sistema em que o líquor ele penetra por entre as células cerebrais e ele limpa os resíduos, inclusive as proteínas defeituosas causadoras do Alzheimer, que são chamadas de beta-amiloide. Então, esse clearing do cérebro provocado pelo sistema linfático só ocorre no sono profundo. Quando os neurônios começam a lentificar a velocidade de disparo deles, disparar todos juntos, gerando como se fosse um pump, um movimento que gera esse líquor passando pelo cérebro todo e fazendo essa limpeza do cérebro. Então, para a saúde física é extremamente importante. E o sono REM, que é o último deles, é o sono importante para criatividade, porque é quando o cérebro junta as memórias novas que você acabou de adquirir com as memórias antigas e acha novas soluções para os problemas. Por isso que às vezes a gente deita pensando num problema e acorda com a solução. Eu já sei como vou resolver. Então, resolução de problemas, resolução de conflitos, criatividade, para quem trabalha com profissões ligadas à arte, exigem um bom sono REM, que só é possível se você tiver determinadas características de sono, e aí você tem que olhar com o sono do mesmo jeito que o exercício. Eu acho que é um determinante que não dá para abrir mão. Não tem como a gente esquecer dele. Quando você fala que o sono é determinante, qual o papel que você, como neurologista, neurocirurgião, vê hoje que as pessoas hoje estão muito ligadas ao uso de tablets, celulares, computadores, videogames, a importância, o impacto que isso tem no sono. O uso em excesso
de celulares, o uso de excesso de computadores, de videogames, principalmente em horários noturnos, e se isso impacta na qualidade do sono. Sim, sem dúvida. Então, o que fizemos a ponte aqui, porque eu ia dizer, por exemplo, a rotina noturna. Como é a minha rotina noturna? Eu acho que é que deveria ser de todo mundo, obviamente. Então, primeiro, não comer por 2, idealmente 3 horas antes de dormir. Tá? Então, eu durmo às 10, minha última refeição é às 7. Tá? Segundo, eliminar o máximo possível as luzes, principalmente luz branca, luz de estúdio aqui, né? Quanto mais amarelada, avermelhada a luz, melhor. Porque quanto mais branca, azulada a luz, mais bloqueio de melatonina. Então, mais difícil estabelecer um ritmo de sono saudável. Então, diminuir o máximo a luz. E aí, o que acontece é que às vezes a gente diminui a luz da casa e deixa a luz do banheiro. Luz Sim. branca e forte no Sim. banheiro. Aí você tá meio que sonolento, vai escovar os dentes e acorda, tá? Por causa da luz branca do banheiro. Então, ajustar as luzes da casa é outra coisa. Então, não comer, ajustar as luzes da casa. O terceiro ponto é a cafeína e o álcool, que vão produzir, a cafeína especialmente, mas também o álcool, vão produzir um sono leve, entrecortado. Então, a gente deve parar de tomar café 8 a 10 horas antes da hora que a gente quer dormir. Ou seja, o último horário... 8 a 10 horas antes do horário de dormir. Porque é a meia-vida da cafeína. Ela Ou dura qualquer 8 a 10 substância horas. que tenha cafeína. Sim, café, Café, Coca-Cola, coca, chá mate, chá verde, chá preto. É claro que nem se compara. A quantidade que vai ter numa tabletezinha de chocolate é muito pequena. Talvez não seja tão prejudicial, mas especialmente o café e o chá verde, chá preto, seguramente a gente devia reservar para até depois do almoço. Depois disso, o ideal é parar, porque senão a meia-vida dela vai se prolongar. O café no final da tarde, o café no começo da noite é altamente indesejável, tá? Pessoas que não seguem essa rotina, que às vezes tem um problema de insônia, procura no seu consultório e fala: minha qualidade do meu sono é ruim, eu durmo mal, no outro dia eu acordo para trabalhar sem energia, sem muita concentração. Esse paciente, você faz a correção, mas esse paciente, em algum momento, ele vai precisar de medicação para dormir? Que a gente vê hoje uma coisa muito comum, dependência, tanto de medicação química, às vezes de medicação natural, de medicamentos, de substâncias para o paciente dormir. Só terminando. Aí, então, como eu estava dizendo, alimentação, luz, cafeína e álcool, evitar. Quarta coisa, aquilo que você tinha falado, evitar as telas. Tá? Além da luz, mesmo algumas telas hoje já vêm com bloqueio de azul, né? Então ela fica amarela avermelhada à noite. Mas o focar a atenção na tela gera aumento da concentração, aumento da noradrenalina e impede a sonolência que vai te fazer adormecer. Então é muito melhor você fazer uma atividade que não envolva foco. E aí, assistir uma TV, uma coisa calma, tá? Além do que, se você estiver assistindo uma coisa intensa e que estimule muito, também vai ser prejudicial para conseguir o relaxamento necessário para o sono, tá? Por último, um banho quente. Banho quente, especialmente, ajuda muito a conseguir adormecer com qualidade. E se tiver banho de imersão, melhor ainda, bem quente. Tá? Banho de imersão quente. Quente. Mas pode ser o de chuveiro também. O mais quente que você conseguir, por 5 a 10 minutos, vai ajudar logo antes de deitar. Porque é interessante que o aumento da temperatura externa na pele vai causar a diminuição da temperatura central. Porque o corpo reage a esse aumento de temperatura, causando uma queda no nível de temperatura do termostato hipotalâmico que diminui. E nós precisamos diminuir a temperatura corporal em 1 grau, mais ou menos, para poder adormecer. Então, o banho quente vai fazer adormecer. Pelo mesmo motivo, muita gente que usa colocar luva, colocar meia, eu não durmo se eu não colocar uma meia. Tá certo. Porque quando você coloca a meia, você aquece o pé e aí o corpo tem que se resfriar e ele diminui a temperatura central. Certo. E isso facilita pegar no sono, tá? Certo. Então, esse é a regra para a noite, tá? Só falando rapidamente da regra de rotina matinal, que é tão importante quanto a noite, porque você tem que despertar bem para você gerar um ritmo circadiano adequado, porque se você amanhece sonolento, enrola na cama, não levanta logo, você vai atrapalhar a sua próxima noite de sono. Então, as 4 coisas da rotina matinal, num próximo programa a gente fala mais sobre elas, mas são... Mas pode abordar, fica à vontade. Banho gelado, 30 segundos então. é o inverso. De manhã tem que ser banho gelado. Banho gelado, na verdade, a gente deveria começar com luz.
E é exatamente o inverso. Quanto mais luz, melhor. Se você não puder sair ao ar livre, ou se o sol não tiver nascido, acenda todas as luzes da casa. E aí, quanto mais branca a luz, melhor. Quanto mais forte, melhor. Ok. Se puder, sai ao ar livre. E se puder, e o sol ainda não estiver muito alto, você vai olhar para o sol. E ficar alguns minutos olhando para o sol. Isso vai, primeiro, bloquear a melatonina, ativar a tirosina, que é o hormônio da tireoide, que começa que é como se fosse a usina de força do corpo, vai aumentar os hormônios sexuais, testosterona e estrógeno, vai aumentar o cortisol, então vai dar um boost no seu para começar o dia. Luz, segundo ponto, algum exercício físico de altíssima intensidade, mesmo que você não vá para academia, não vá fazer aqueles outros todos, se você puder, melhor, porque você já começa o dia com exercício. Se não puder, 5 minutos de um exercício físico de alta intensidade, e aí você vai para o banho gelado. Tá? E aí termina com a cafeína, se você gostar. Né? Então, tomar café, o melhor horário adequado é pela manhã. Pela manhã. À noite, não. À noite, não. Ok. Porque a cafeína, ela inibe o neurotransmissor do sono. Existe um neurotransmissor chamado adenosina. É o acúmulo dessa substância, a adenosina, durante o passar do dia, que vai gerando aquela sonolência. E quando chega à noite, se você estiver muito cansado, você está com o máximo de adenosina, você consegue adormecer. Durante a noite, ela vai sendo processada e vai diminuindo o nível dela. Quando chega de manhã, ela já está no menor nível. E o que a cafeína faz? Ela bloqueia a adenosina, por isso que ela aumenta o despertar. Né? E por isso que se você tomar o café no final do dia, você vai bloquear os receptores da adenosina e vai prolongar isso por um tempo que você não queria prolongar. Certo. Keller, você deu uma explicação, uma aula aí pra gente sobre ritmo noturno, ritmo matinal do sono, mas eu acredito que agora também eu vou tocar num tópico que é bem interessante, comum, acredito, no dia a dia das pessoas e no seu consultório. Queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre cefaleia, né? As pessoas falam, eu tenho cefaleia, e se cefaleia é a mesma coisa que enxaqueca e dor de cabeça. Essas 3 palavras são a mesma coisa ou não são? Explica um pouco pra gente. Eu só vou voltar, porque senão vão brigar conosco. Ah, Porque você me perguntou da insônia, dos medicamentos, e a gente pulou essa parte. sim. A gente já fala da cefaleia. Vamos voltar aqui nos medicamentos, que até porque isso é extremamente relevante. Né? Tá. Então, assim, qual que é um dos grandes problemas? Primeiro, eu acho o seguinte, nós podemos falar mal o quanto for dos medicamentos para insônia, mas não dormir é pior. Ok. Tá? Então, eu acho muito fácil a pessoa que dorme bem criticar o outro que tem que tomar remédio para dormir. Mas se você tem insônia, não há chá, não há canção de ninar, não há nada fora os medicamentos que vai te fazer adormecer. E aí isso na minha opinião, um preconceito muito grande que as pessoas têm com os medicamentos para dormir e que eu acho que deveria ser eliminado. Agora, o outro lado da moeda existe. A maioria dos medicamentos para dormir é ruim, porque justamente aquilo que a gente estava falando, do tipo de sono induzido por eles induzem um sono leve. Sono leve. E não entra adequadamente em sono profundo e sono REM. Então é um sono que não é repousante. Isso acontece com a maior parte dos medicamentos para dormir. Inclusive com o grande queridinho do mercado hoje, que é o Zolpidem, que são as chamadas drogas Z. Né? O Zolpidem, inclusive, é terrível. O medicamento com a meia-vida muito curta. Então, quanto mais curta a meia-vida de um remédio, maior o potencial de vício. A meia-vida do Zolpidem é cerca de 2 horas. Então, o paciente só serve para insônia inicial, quer dizer, dificuldade de pegar no sono, e especialmente o uso ocasional. Se o uso passa de alguns dias, você já vai correr o risco de entrar num vício extremo, não conseguir mais dormir sem, e um risco muito grande que acontece com algumas pessoas é que ele dorme por 2 horas, acorda, toma mais um Zolpidem, dorme mais 2 horas, acorda. Então tem pessoas que tomam vários comprimidos. Existem casos de pessoas que tomam uma cartela inteira numa noite. Então, esse realmente, fora todos os estudos que mostram alguns riscos grandes com o Zolpidem, aumento do risco de câncer. Então, é uma droga realmente muito perigosa e muito receitada, porque é extremamente eficiente. E como ela tem uma meia-vida muito curta, ela não causa ressaca, ela não exige grande adaptação, o paciente não tem que ser orientado a como utilizar, então é muito prática para ser usada. E aí a dica de paciente, para médicos não especialistas receitando, acaba sendo muito comum. Sim. Né? Mas não é a melhor medicação, existem medicações melhores, tem que ser avaliado caso a caso, mas eu sou um extremo defensor da medicação para insônia, acho que a gente não deveria fugir desse tema, e para mim, se eu comparo
ter insônia por longo tempo, a privação de sono, o problema que isso causa para a saúde. Primeiro, dos três cavaleiros da morte, aumenta a incidência dos três. Aumenta a incidência de câncer, de demência e de doença cardíaca. Aumenta a incidência de Não dormir bem. não dormir bem. Ok. Aumenta a incidência de impotência, aumenta a incidência de obesidade, aumenta a incidência de diabetes. Então, Várias não complicações, há né? como a gente aceitar o paciente sem dormir. Se ele tem insônia e tudo que a gente fizemos a rotina matinal, fizemos a rotina noturna, nem falei, mas fizemos a rotina da tarde, porque tem uma rotina da tarde também que você pode Ok. implementar. Fez todas as rotinas, não funcionou, você vai ter que tomar remédio. E Sim. tá tudo bem. Tá tudo Tá bem. tudo bem. Se você Aí fez tem isso que de forma respeitar a correta, individualidade de cada um. claro, e tomar o remédio correto para cada caso, para cada paciente. Isso não é errado, muito pelo contrário. Ah, Tenho absoluta convicção de que vai proteger muito mais do que os riscos que os remédios trazem. certo. Ótimo, explicou direitinho. Espero que todos tenham entendido aí a Para não rotina brigarem conosco. de sono. Agora vocês Agora estão podemos ir já na dor de cabeça. especialistas. Agora que já dei Mas, dor de cabeça em todo mundo, agora vamos que para o dor de pessoal já cabeça. entendeu bem sobre o sono, vamos falar aí sobre dor de cabeça, enxaqueca e cefaleia. É a mesma coisa, não é? Tem diferença? Qual é um leque de causas? Mas fala pra gente assim, de uma forma, o que é o mais comum? Vamos falar do mais comum. É que o mais comum é tão mais comum que nem é tão difícil fazer isso, tá? Tá. Porque é o que vai atingir a grande maioria das pessoas. Primeiro, assim, cefaleia é sinônimo de dor de cabeça. É o termo técnico para dor de cabeça. Então, qualquer dor de cabeça é uma cefaleia. Agora, nas cefaleias é que nós vamos separar os subtipos mais comuns. Primeiro, o mais preocupante, as cefaleias secundárias. São as cefaleias que têm uma doença neurológica por trás delas. Ou um AVC, ou um aneurisma, ou um tumor cerebral. Então, essas cefaleias secundárias, essas que a gente primeiro tem que descartar, tá? É claro que a maioria das cefaleias são primárias. Não tem uma causa subjacente, uma causa neurológica que geralmente é mais grave e precisa ser tratada de uma forma mais urgente, né? Então, tirando as secundárias, as outras são cefaleias primárias. Das cefaleias primárias, tem duas tão mais comuns que as outras que provavelmente a soma delas dá mais de 90% do total, que é a cefaleia tensional e a enxaqueca, que a gente hoje chama de migrânia. Então, os grandes dois grupos de cefaleia, que mais de 80% dos pacientes cairão nesses dois subgrupos, são cefaleia tensional e enxaqueca, tá? Certo. Então, são os tipos de cefaleia mais comuns na clínica do dia a dia. Tá, então, a Tá. enxaqueca é um tipo de De cefaleia. cefaleia primária. Isso. Tá. Como que o paciente ele pode falar, eu tenho então uma cefaleia, mas a minha cefaleia é aquela que eu sinto a dor, passa, sinto a dor, passa. A enxaqueca é aquela que é uma dor contínua. Como eu não tenho uma maneira prática, simplista para diferenciar as duas? Já que elas representam a maioria dos casos. Não, existem tipicidades. Sim. Mas, infelizmente, nunca é tão fácil. Vou explicar isso. Primeiro, vamos começar. Qual que é se fosse o padrão básico da cefaleia tensional? Ela é uma cefaleia que é geralmente em aperto, ou como se tivesse uma faixa apertando a cabeça, ou como se tivesse alguma coisa comprimindo a cabeça. Costuma ser ou a cabeça inteira, que a gente chama de holocraniana, ou então fronto-occipital, frontal e occipital. Às vezes irradia para o pescoço, por ser tensional, né? Ela vem junto com uma cervicalgia. Ela é mais demorada na sua insidiosa, que a gente chama. Ela é principalmente no final do dia, do meio para o final do dia, porque por ser tensional, está relacionada muitas vezes a quadros ansiosos, quadros transtornos mentais, depressão, ansiedade. Ela vem no final do dia, depois que as coisas começam a ficar difíceis, etc. Ela está relacionada também ao estresse, então. Muito Por ser relacionado ao relacionado ao estresse, Muito relacionado trabalho. ao estresse. Uhum. Exato. Então, essa e não é tão intensa. Você consegue continuar fazendo as suas coisas com ela. Os pacientes descrevem com a cefaleia enjoada, uma cefaleia chata, né? Essa é a cefaleia tensional. A enxaqueca típica, ela já é, na maioria das vezes, mas não obrigatoriamente, de um lado da cabeça, ou seja, é o que a gente chama de cefaleia hemicraniana. Metade, então, do crânio. metade. Aquela pessoa que sente dor de cabeça na metade Sim. é mais sugestivo. Mais sugestivo de enxaqueca, e ela é geralmente temporal, e não frontal e occipital. Latejante, como se tivesse alguma coisa pulsando na cabeça,
e acompanhada muitas vezes de sintomas associados, alterações visuais, quer dizer, ver pequenos pontinhos passando, que são os escotomas, ou de turvação visual, a visão fica turva, escurecida, ou de tonteiras, náuseas, vômitos, às vezes até sintomas gástricos, irritabilidade. Então, a enxaqueca é uma síndrome bem mais complexa e bem mais incapacitante que a cefaleia atencional. Certo. Em geral, numa crise de enxaqueca, a pessoa não consegue mais trabalhar, não consegue mais estudar, ela tem que parar Interfere e tratar. diretamente na qualidade de vida da pessoa. As duas interferem, As mas a duas. enxaqueca é de modo mais gritante, né? Ah. De modo mais intenso e agudo, vamos dizer assim. Entendi. Bom, Keller, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre doenças neurodegenerativas, falar um pouco sobre Alzheimer e sobre Parkinson. Acredito que são doenças bem relevantes do público mais idoso e qual a importância da gente ter, digamos assim, o quanto antes uma abordagem precoce nessas duas situações. Então vamos lá, vamos falar da menos comum primeiro, que é Ok. a doença de Parkinson, né? Primeiro, o que elas têm em comum? Elas são chamadas de doenças neurodegenerativas porque nas duas ocorre uma degeneração dos neurônios. No caso do Parkinson, especificamente dos neurônios de uma área motora do cérebro, chamada substância negra, e ela, quando começa a se degenerar e diminuir a produção de um neurotransmissor que tem outras funções, que é a própria dopamina, que nós falamos lá atrás da motivação, Sim. e motivação tem muito a ver com movimento. Então, até que não está tão diferente assim, né? Então, o Parkinson não tem como sintoma só o tremor, como a maior parte das pessoas acham, mas também ele tem uma diminuição dos movimentos. Tanto que a face da pessoa fica sem movimento, né? A face parkinsoniana é uma face, parece uma máscara, né? E aí ele tem também uma rigidez. Esses 3 sintomas são os sintomas cardinais do Parkinson. E é uma doença neurodegenerativa, então com perda neuronal. Todas as outras demências, tanto a vascular, como por corpúsculos de Lewy, frontotemporal e o Alzheimer, são também doenças neurodegenerativas e que a principal coisa que ocorre são acúmulos de proteínas defeituosas. Enquanto no Parkinson é uma proteína chamada alfa-sinucleína, no Alzheimer é o acúmulo de 2 proteínas, a proteína beta-amiloide e a proteína tau. Então, olha que interessante, no fundo são doenças onde ocorre um acúmulo dessa proteína defeituosa. Se a gente voltar lá atrás, as duas também têm relação com a inflamação, que a gente falou, tudo que aqueles 6... Olha a importância, mais uma vez, da Mais uma inflamação. vez. Ou seja, o paciente, quanto mais ele tem o corpo inflamado, teoricamente, lá na frente, ele vai ter o risco maior de ter uma doença neurodegenerativa. Não teoricamente, na prática. Na prática. Provado. Isso não há dúvida, tá? A inflamação é o primeiro passo, tá? Por quê? Porque no caso do Parkinson, nós não conhecemos muito sobre a fisiopatologia, exatamente o que causa, exatamente como causa. Mas no caso da doença das demências, a gente sabe que uma das primeiras coisas que acontece é a inflamação. Essa inflamação pode vir da pressão alta, que vai gerar uma inflamação e um estrago mecânico na parede das microartérias do cérebro, chamada microcirculação. Pode vir do tabagismo, pode vir do acúmulo de glicose, então da intolerância à glicose ou do diabetes. E isso, a inflamação causada pelo açúcar, tá? Ou até de alguma já inflamação de causa genética, porque tem pessoas que têm a genética de predisposição para doença de Alzheimer, né? Então, essa inflamação, ao lesar a barreira hematoencefálica, o cérebro é muito especial. Então, ele não recebe qualquer coisa. Existe uma barreira separando o sangue do tecido cerebral. Essa barreira é chamada barreira hematoencefálica. A inflamação, ou a pressão alta, ou a arteriosclerose, em que vai endurecendo a parede das artérias e faz-se necessário um bombeamento com mais força, rompe essa barreira hematoencefálica. Microrrupturas. Essas microrrupturas fazem penetrar substâncias que não deveriam penetrar no cérebro. E a penetração dessas substâncias causa a inflamação e a reação do corpo a essa entrada de células inflamatórias, da micróglia, de macrófagos, é aumentando a quantidade de proteínas defeituosas, aumentando o beta-amiloide. Então, na verdade, o acúmulo do beta-amiloide é consequência dessa inflamação. Consequência. Portanto,
a chave de tudo é a prevenção. Prevenção. Então, no momento em que você prevenir essas doenças crônicas que acontecem a partir da meia-idade, pressão alta, aterosclerose, diabetes, você vai estar prevenindo a ocorrência de demência nas décadas seguintes. E uma coisa extremamente importante é o seguinte: hoje nós temos no Brasil 3 milhões de casos de Alzheimer diagnosticados. Mas nós sabemos que o número de casos pré-clínicos é 10 vezes maior. Ou seja, tem muitas pessoas que têm a doença e que não sabem manifestou. ainda que manifestar a ponto de procurar um especialista. São 30 milhões de pessoas. Isso é uma epidemia, isso vai dar muito problema. Nós não sabemos o tamanho do problema com o qual nós vamos lidar, porque as pessoas estão vivendo mais e essas pessoas vão ter Alzheimer, tá escrito, não tem mais volta. Agora, tem muita gente que não chegou nesse ponto. E esses é que a gente deveria estar endereçando. A partir de 40, 50 anos de idade, todo mundo deveria estar buscando essa investigação e buscando um controle muito mais rigoroso do que a gente tem hoje desses fatores de risco. Tanto na prevenção das doenças crônicas, pressão alta, diabetes, colesterol, com parâmetros muito mais agressivos do que a gente está buscando hoje em dia, porque eu sempre digo para os pacientes que o que eu busco como neurologista é muito mais severo do que o cardiologista, do que o endócrino busca, porque o cérebro vai sofrer as consequências daqui a 20, 30, 40 anos. Então, o tempo de ação é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, de uma pressão um pouquinho alta, que para o cardiologista pode não ser perigosa, para o cérebro é perigoso. Uma glicose levemente aumentada é altamente ruim para o cérebro. E os danos numa fase idosa são irreversíveis, né? Eles vão se multiplicando. Eu posso te perguntar, você já viu gente curada de câncer? Você já viu gente curada de infarto? Quantos curados de Alzheimer você conhece? Não conheço. Não existe. Então, depois que caiu no abismo, não tem mais volta. Você vai. E o pior, não ter mais volta, na minha opinião, não é nem a pior parte. A pior parte é que não tem mais volta e você está comprando anos de sofrimento. Anos de sofrimento. Eu costumo dizer que Alzheimer é pior que a morte. É a morte em vida. Você não sabe mais quem é, você não tem nenhuma independência, você não tem mais suas memórias, você não conhece mais a sua família. Então, é a morte em vida. E se pensarmos do ponto de vista da família, quem tem um paciente com Alzheimer, um parente com Alzheimer, ou quem já viu alguém, sabe que não há doença pior. E desestrutura a família, é um sofrimento imenso, porque a pessoa tem que lidar com toda a dificuldade de manejar a doença, que é muito difícil cuidar de alguém com Alzheimer, mas acima de tudo ele tem que ver a pessoa que ele mais ama, às vezes pai, mãe, avó, piorando, degenerando, perdendo a qualidade de vida a cada dia está pior, a cada dia está mais sofrida, a cada dia está mais difícil, né? Então é muito, muito, muito trágico e a gente não dá a atenção que deveria, a gente negligencia isso porque está tão distante, né? Tudo que é muito distante a gente deixa para resolver quando chegar mais perto, né? Aí não dá tempo. Kelly, nós falamos bastante de vários pontos, de várias doenças neurológicas, e eu queria que você deixasse aqui uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo. O que as pessoas... Olha, faça isso e isso que você já vai ter uma melhora da sua qualidade de vida, você vai prevenir algumas doenças neurológicas. Que mensagem que você falaria para as pessoas? Beleza. Como a gente, na conversa, acho que ficou claro para todo mundo, eu advogo uma medicina que seja preventiva, uma medicina que seja de precisão. Então, acho que a gente precisa saber o que o paciente tem com detalhes, ter detalhes dos exames, da vida dele, para poder tratá-lo com precisão. E uma medicina que tem que ser individualizada. É muito difícil a gente orientar a mesma receita de bolo para todas as pessoas. Então, a partir disso, é difícil dar um conselho que seja único. Mas eu costumo sempre insistir no que a gente conversou da Santíssima Trindade da As Saúde. 3 coisas, Porque né? eu acho que essas 3 coisas são para todo mundo. Alimentação, sono e exercício físico. Alimentação. Acho Certo. que quem fizer essas 3 coisas já está fazendo um caminho não só para a prevenção de doença neurológica, mas para a prevenção das 3 doenças
que vão mesmo ser as mais importantes na idade para o idoso, que é câncer, doença cardíaca e doenças neurodegenerativas, e que vai trazer qualidade de vida, do ponto de Sim. evitar artrose, evitar degeneração macular, evitar degeneração auditiva, evitar degeneração de ossos e articulações. Então, é difícil dar outro conselho que não seja sono, exercício e alimentação. O Perfeito. grande problema é que é com seriedade. Não Sim. adianta você achar que vai dormir uma noite ou outra e que vai fazer um exercício ou outro. É com seriedade. Isso tem que ser o principal dentro da busca de qualidade de vida do dia a dia de cada um. Esse é o meu conselho para todo mundo. Pessoal, estamos chegando ao nosso fim do nosso episódio. Quero agradecer aqui o meu amigo Dr. Keller Alves, que deu uma aula de neurologia, de vários temas relevantes. Keller, queria que você fizesse suas considerações finais. Mais uma vez, obrigado por ter aceitado nosso convite e participar aqui do podcast. E também queria que você falasse aí como que as pessoas conseguem te conectar com você, conseguem fazer uma avaliação, uma consulta. E muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Érica, a oportunidade de estar aqui defendendo as coisas nas quais eu acredito, que são a minha razão de vida, meu propósito. Falei que as pessoas têm que ter propósito, esse é o meu propósito. Sim. Prevenir as doenças neurodegenerativas, tratar as crianças com problemas de concentração, memória, isso é uma coisa que me motiva muito a seguir o dia a dia. Acho que a gente tem que ser focado no que faz e eu agradeço muito a Deus de ter me dado essa possibilidade de fazer uma coisa que para mim faz toda a diferença e espero poder fazer um pouquinho dessa diferença para o mundo a cada dia. E essa oportunidade de vir aqui falar é uma situação em que a gente tem alcança essa graça de poder falar para as pessoas, né, sobre essas coisas, né? Então, e eu queria deixar uma mensagem também de otimismo, porque quando a gente começa a falar muito de doenças e de risco disso e daquilo, fica parecendo que não tem jeito, mas não é verdade. Tem jeito para todo mundo em qualquer idade, tá? E não é que é tarde para começar. Então, você me perguntou o que eu acho que um paciente de 70 anos deve fazer tudo, e ele consegue. Eu tenho casos que estão conseguindo, tá? Que estão conseguindo e estão rejuvenescendo. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Eu acho que de 80 dá para chegar em 70, em 60, em 50, do ponto de vista da idade verdadeira, né? Então, da idade cronológica e recuperar a saúde mesmo. É claro que mesmo que o paciente com Alzheimer não tem volta. Ele vai degenerar e não tem jeito. Mas eu ainda acredito que ele possa manter por mais tempo a qualidade de vida com um tratamento adequado. Até isso é possível. Então, acho que, assim, prolongar a vida sem qualidade, para mim, tem muita validade. Mas prolongar a vida com qualidade, mesmo se você já tiver uma doença crônica degenerativa que não tenha volta, por que não? Né? Então, é uma mensagem de otimismo. Querendo, você consegue. Fácil não é, mas é possível e desejável, acho que para todos nós. Se pessoas quiserem contactar com você, Keller, fala pra gente aí suas redes sociais, onde que fica a sua clínica para poder fazer uma avaliação. Porque Bacana. você deu uma aula aqui de vários assuntos e com certeza vai ter muitas perguntas, muitas pessoas interessadas depois em fazer uma consulta, uma avaliação com você. Muito bem, então, @Dr. Keller Alves, né, as redes sociais aí, e a clínica é Neurototal, ela fica no Centro Médico Hospitalar Anchieta, no Hospital Anchieta em Taguatinga, né? Então é fácil de conseguir aí, será um prazer atender quem quiser lá conversar comigo e trocar uma ideia. Keller, o prazer foi nosso, mais uma vez, muito obrigado, foi excelente aqui o nosso bate-papo. Espero que num próximo momento a gente possa abordar outros temas, que a sua área é ampla, tem muita coisa que dá para a gente compartilhar. Agradeço a atenção de todos vocês que ficaram com a gente até este momento e que em breve nós teremos novos episódios com temas atuais, interessantes, como foi hoje abordado pelo Dr. Keller Alves. Um grande abraço a todos.